Então, me acompanham falando em espanhol? Tá, então vocês falam nosotros e vocês falam. Aqui temos um homem nesta fila. A ver, venha um homem para esta fila que vai falar nosotros. ¿Temos algum homem aqui? Nenhum. Ah, venha um de vocês acá. Viu, por um homem temos que mudar o pronome de nosotras a nosotros. Aqui. Então, esta fila vai com nosotros. Esta aqui com nosotras. ¿Cuál es el siguiente? Vos. Aquí, eles. Aquí, elas. ¿Sí? Elas. Aquí, voltamos. Eu. Aquí, tú. E aqui, falam as duas juntas. Ele e ela. Aí está. Fazemos, esperem, E acrescentam a conjugação do verbo poder. Fazemos, os demais escutam, porque senão vão esquecer por onde vai. Bom, então, começamos, depois disto fazemos intervalo, sim? Bom, começa esta fila. Eu posso. Tu podes. Bom, do que nós estivemos falando até agora? De muitas coisas, não? Mas tem uma que nós falamos, já falamos disto, agora estou colocando assim umas figuras para marcar algumas das questões que estivemos falando. Delas é esta, verdade? O que aí diz, o lugar do ensinante. Vocês sabem que nós, desde a psicopedagogia, criamos o termo ensinante, que é muito além de professor, verdade? Porque o professor é um lugar objetivo, mas ensinante e aprendente somos todos nós, em os diferentes vínculos, verdade? Ensinante é... Claro, fica confuso que eu coloque o escrito e a fala juntas. Então, isso pode confundir. Vamos a pegar assim. Do que... Aí voltamos. Eu vou colocar novamente. Mas eu estou fazendo simplesmente um sublinhado de algumas das questões que estivemos falando. Uma delas tem que ver, ou quase todas tinham que ver com isto. Qual é esse lugar do ensinante? Por isso conjugamos o verbo poder. Porque o verbo tem que ser sempre conjugado. Se só fica na primeira pessoa, já não serve. O verbo poder tem que ser conjugado em todas as pessoas, essas.
Então, nós estivemos falando do lugar do ensinante. Ensinante é uma posição subjetiva. Já vamos a falar depois da palavra subjetiva. Isso que quer dizer? Que ensinante, a posição ensinante é uma posição que nós esperamos que os professores tenham, mas não pelo fato de ser professor. Ocupar o lugar de professor não garante a posição ensinante. Posição ensinante tem os pais em relação aos filhos, tem os meios de comunicação em relação a todos nós, tem a namorada em relação ao namorado, enamorado em relação à namorada, amigo em relação a amiga, amiga em relação a amiga, o irmão em relação a irmã, a irmã em relação a irmão. Posição de ensinante. Então, nós poderemos falar um monte de como se garante essa posição ensinante. E precisamos falar muito. Mas para mim o mais importante que garante a posição, esse lugar de ensinante, é isto que eu digo aí. O ensinante é alguém que crê e quer que o aprendente aprenda. Porque querer é fácil, nenhum de vocês poderiam falar: eu não desejo que o aprendente aprenda. Não dá isso. Mas crer, esse outro verbo, acreditar, isso é o que vai garantir a posição ensinante. Sabem por quê? Porque só se nós acreditamos que o outro vai aprender, pode aprender, por isso conjugamos o verbo poder, nós nos responsabilizaremos de ensinar. Porque se eu digo, não, ele não aprende, ¿por quê? E então coloco qualquer rótulo ou diagnóstico. Já? É lógico, aí eu me desresponsabilizo. O motivo pelo qual não aprenda está aí. Não, gente. Se uma pessoa está viva, não tem morrido, quer dizer que pode aprender. Quer dizer que pode aprender. Então, aí eu me responsabilizo de ensinar. Porque se eu acredito que não pode aprender e encontro um rótulo qualquer que me diz, não aprende por isto, já eu me desresponsabilizo. E aí está a base da exclusão. Então, como vocês veem, é um movimento muito profundo que todos nós precisamos constantemente fazer. Por isso aqui eu digo depois o último, que digo assim: a responsabilidade compartilhada exime a imposição de culpas expulsivas ou imobilizantes. E aí, associado com isto que nós estivemos falando, verdade? Temos muito para falar sobre isto, mas aqui temos que falar também de alguma coisa que eu escuto muitas vezes falar, mas precisamos continuar falando, que do rotular. O rotular, achar que uma descrição, ¿se entende? Descrição? Describe alguém. Alguém, por exemplo, se movimenta muito. Descreve a pessoa, alguma atividade da pessoa. Mas se sobre isto eu digo, e coloco o verbo ser,
E hiperativo. Já tirei a identidade dessa pessoa. Virou hiperativo. Não, gente. O espanhol e o português, as nossas línguas, têm uma riqueza muito grande. Nós temos 2 verbos. Verbo ser e verbo estar. Não é assim? Temos 2 verbos. Então, uma coisa é falar, ele está hiperativo, por exemplo. Eu digo hiperativo porque agora está de muita moda isso, não? Porque a sociedade hiperativa e desatenta que depois medica o que a própria sociedade produz, não? Então, se agora eu digo, ele é hiperativo, olha, aqui temos um problema. Outra coisa um problema nosso, não ele. Eu tenho um problema se eu digo, ele é hiperativo. Onde está a identidade dele? Lembram do documento de identidade? Não fala nenhuma descrição. Não deve falar. Se fala alguma descrição, tendríamos que no Estado que dê um documento de identidade com uma descrição, por exemplo, cor da pele, acho, não? Então tendríamos que tirar. Não lembro no documento brasileiro, se tem. Porque as descrições não marcam a identidade, verdade? Então, nós precisamos falar o verbo estar. E sim, ele está, por exemplo, está hiperativo, está tal coisa. Então, está em muitas outras coisas. Porque se eu digo já marca identidade. Ele é, não sei, é uma pessoa, um ser humano, nascido no Brasil, não? Com esta singularidade e toda a história que ele poderá ir preenchendo aí. E, bom, ele está de tal e tal coisa, não? Esse está também é necessário, lógico. Mas nós precisamos nos situar diante disso. Por quê? Porque os rótulos, senão, que não são os diagnósticos. O diagnóstico é uma palavra muito rica que quer dizer, vem de dia, que quer dizer olhar. Na palavra diagnóstico, em etimologia, diz olhar através de 3 pontinhos. Ou seja, através de que instrumento você está olhando, verdade? Isso é o diagnóstico, claro que é necessário, por isso é tão importante falar do olhar. Nós estivemos falando do olhar, verdade? E temos diversos olhares, mas todos eles se têm que situar nesse olhar que procura ver a possibilidade. Porque se o olhar só nomeia a dificuldade, não vamos encontrar possibilidade. Então, os rótulos funcionam muitas vezes, como sofisticados, eu digo aí, métodos de controle. Nós estivemos falando disso, verdade? Também, disto vamos a deixar depois. Estivemos falando disso, mas eu quero que está inserido na questão do olhar e do escutar, não? Que vão juntas, porque olhar não se olha com os olhos, não? Como me ensinou uma vez uma pessoa cega, que alguém falava, como falava? Outra pessoa falou para ela em um grupo, você acha que falou alguma coisa assim, você é diminuída visual, não lembro o nome, assim um título. E ela ficou brava com toda a razão. E ela falou, não, eu não sou, como é a palavra que diz? Isso, deficiente visual. Ela falou brava, muito certa. Falou, eu não sou deficiente visual, eu sou cega.
verdade? Então as pessoas ficaram assim, surpresas. E ela falou, porque estávamos falando, sabe de quê? Da leitura. Era um curso para psicopedagogos e tínhamos uma psicopedagoga cega, como ela falou. E eu estava falando do ato de ler, da importância da leitura, o que ler, verdade? Estava falando disso. E então alguém perguntou assim, mas os deficientes visuais, a leitura, não sei, alguma coisa assim. E ela estava com aquela tablinha, não? Aí, escrevendo. Não? E então ela falou assim, eu não sou deficiente visual, eu sou cega, porque eu olho para ler com meus dedos. ¿Dedos? Dedos. Que maravilha! E então ela falou uma coisa que para mim foi a melhor definição do ato de leitura. Ato de leitura. Porque ela falou, eu escrevo em uma direção e para ler eu tenho que invertir. Invertir, diz? Movimentar, olhar do outro lado com meus dedos. Eu digo, se as pessoas que temos olhos conseguíssemos ler, é decir, construindo sentido, verdade? Porque não é falar o contrário, é escutar o que o outro fala e olhar também no outro lado. Não? E para isto tem muito que ver com o contato, não? Tem que ver com a presença, não? Aquele tato de contato, chamam vocês, não? Bom, então quando eu falo do olhar, não estou falando dos olhos, verdade? Até que muitas pessoas temos olhos e a vezes não conseguimos olhar. Em espanhol temos a palavra mirar, diferente de olhar. Mirar é aquilo que vai além do órgano, não? Do órgano, por exemplo, da visão, verdade? Por exemplo. Bom, então nós estivemos falando do olhar, da escuta, que tem o mesmo que ver a escutar, nos escuta com os ouvidos, isso é ouvir. O aparelho de gravação, a ver, não sei pronunciar em português, ouve, ouve diz? Como diz? Ouve. Isso, o aparelho de gravação ouve, mas não escuta. Os humanos escutamos. Alguns utilizamos ouvido para escutar. Outros, que não têm ouvido, aprenderam a escutar, verdade? Sem ouvido. Mas nós também temos que aprender a escutar. A vezes, justamente como temos os ouvidos a Deus, então achamos que escutar é o mesmo que ouvir. Não, aparelho de gravação ouve, não? Ouve, diz. Claro, por quê? Porque repite o mesmo. Repete o mesmo. Se agora pegamos a gravação do que eu estou falando, o aparelhinho vai falar o mesmo. Você entendeu o que estou falando? E escutar não é isso. Não é isso. Escutar é construir, é significar, é se inserir no próprio saber e dar lugar ao saber do outro, escutar o dito e o não dito, escutar os gestos, escutar o sentimento, escutar aquilo que se fala sem palavras. Isso é escutar. Então, na escuta vai haver muita transformação, ótimo. Por isso, não sei, se você pega um computador e arquiva uma informação, aquele aparelhinho que ouve, fala, vai dar o mesmo, ouvir e reproduzir, tem morrido
100.000 pessoas na China. Ou falar, tem nascido 100.000 crianças. O aparelhinho aquele, houve, não significa. Lembram que falamos de fazer sentido? Não significa. Então, o mesmo dá, verdade? Agora, quem escuta, já não. Já não. Não pode ser o mesmo escutar. Tem morrido 100.000 pessoas, ou que fosse, uma pessoa. Porque se eu tenho que significar a morte de mais de uma pessoa, tenho que me conectar com o sentimento de morte que eu tenho em relação a um ser querido. Por quê? Bom, por isso eu quero falar, sabem que, da questão do tempo, que está muito associado, porque para fazer sentido necessitamos tempo. Tempo, a rapidez, a velocidade, a vertiginosidade do mundo atual, verdade? A vezes não nos deixa, ou nós nos esquecemos, de dar-nos tempo, produzir tempo. Eu acho que os espaços de terapia, seja qual for, devem ser, como diz Jorge Gonçalves da Cruz, ele diz que deve ser espaços de doação de tempo. Doar-se tempo. Então, eu quero falar um pouquinho do tempo. A ver se aqui sai alguma coisa neste aparelhinho. Você pode, isto para que não, tirar um pouquinho acá para que não diminua a visão. Só um pouquinho assim, para que não fique no meio. Obrigada. Está, acho que aí não vai. ¿No era este? Não, não. Este também, mas não era o primeiro que eu queria mostrar a vocês. Eu quero falar do tempo antes, para poder ver a questão da... A ver se sai. Será? Acho que vou precisar a você. Porque saiu a terceira figura e eu queria que saísse aquela que... A ver. É a seguinte desta. A ver se aqui aparece sozinho, se não, pido sua ajuda. Está, esta é o que eu queria que aparecesse. A questão do tempo. Do tempo. Vamos a pensar um pouquinho na questão do tempo, que é muito importante neste mundo atual, onde tudo aparece que acontece em tempo real. Então, bom, aí eu coloquei essa pergunta, porque eu gosto muito dos relatos, porque eu acho que nos relatos se aprendem muito melhor os conceitos que se alguém vem e dá um monte de conceitos um detrás de outro. Os conceitos são necessários, mas é uma construção que cada um tem que fazer. Então, eu vou contar uma história, verdade? Que me contou uma vez uma pessoa, ela falou que era uma pessoa de Minas Gerais, que eles contam muitos causos, como diz? Causos. Isso. Então, era como um caos engraçado, mas eu como sei que, como falou próprio Freud, o xiste tem muita relação com o inconsciente, eu achei muito rico essa história, não? Então falava assim,
que uma vez um senhor de muito dinheiro, com muito movimento, ia, voltava, fazia um monte de coisas, não? Então, atendia uma empresa, depois ia a outra, tinha uma empresa de televisão, ia, voltava. Bom, este homem foi de férias e então chegou a uma ilha muito assim solitária e ele achou um pescador que estava com sua cana de pescar, pescando. Então ele foi e fiz um monte de perguntas. Tem peixe? Quantos peixes você tem? Todos os dias você vem a pescar? A que hora tem mais peixes? Um monte de perguntas, verdade? Então o pescador iba respondendo tudo isto. Todas tinham que ver com quantidades que perguntava, não? Então depois este senhor, que estou chamando capitalista, perguntou: o senhor não pensou, perguntou ao pescador, o senhor não pensou em colocar uma, como chama? Uma hostaria, diz? Não, hostal, hotel, um pouquinho menor que hotel. Posada, isso. O senhor não pensou em colocar uma pousada? Não, perguntou, respondeu o pescador. Para quê? E então o capitalista falou: bom, para ter muitos clientes neste espaço tão bonito e ganhar mais dinheiro. ¿Para quê? Perguntou o pescador. Então o capitalista perguntou: e como para ganhar mais dinheiro e ter um hotel? Não pensei. E para quê? E para ter mais dinheiro e fazer um shopping aqui e tudo, e vendriam muitas pessoas aqui ao lago a pescar, mas para quê? Diz. E para ter mais dinheiro, verdade? Que esta fique assim todo um empreendimento, verdade? E você teria muito dinheiro. Para quê? Voltou a perguntar o pescador. E então o capitalista falou: mas como para quê? Para ter tempo livre e poder vir a pescar. Para ter tempo livre e poder vir a pescar. Então dizem que aí finaliza o caos não? Então eu achei muito interessante, porque nos faz pensar muito a nós, por isso coloquei aí a pergunta, não? De que tempo, não? Nós estamos falando? Será o tempo aquele que estou chamando o tempo do capitalista? Será o tempo do pescador? Ou será outro tempo? É a minha pergunta. É aí a minha pergunta. E como eu falei, que eu entendo os espaços como terapêuticos, todos eles, como doação de tempo, quizás nós precisássemos pensar nesse outro tempo, que aí eu só coloquei umas 1, 2, 3, 4, 5 aprisionamentos, não? E já que aqui chamamos a isto, deixamos a pergunta aquela sobre o tempo, um outro tempo, qual será? Verdade? Porque não seria a solução, então, ir ao tempo, desde meu ponto de vista. Eu acho que o tempo do pescador seria impossível para nós, me parece.
me parece. Então, por isso deixo a pergunta sobre esse outro tempo. Haverá outro modo de entender o tempo, não? Diferente àqueles dois. Deixo a pergunta. Deixamos aí. E vamos a pensar nisto de que vocês sabem que meu primeiro livro publicado já tem o título que está aí.